carnaval. Me conta aqui, mãe, nos nossos comentários, se você também adora, como eu, esse clima de festa, de fantasia, de brincadeira. Eu, como já disse, adoro, mas não é sobre o carnaval que eu quero falar com você. É sobre a importância da fantasia no desenvolvimento do seu filho. Sim, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te trazer 4 benefícios da fantasia para o desenvolvimento infantil e, além disso, uma dica de ouro no final que eu tenho certeza que vai te ajudar muito na relação com seu filho por aí. É muito comum as crianças utilizarem da fantasia. E eu não estou dizendo só quando elas se vestem de heróis ou de princesas. Eu estou dizendo quando seu filho, principalmente entre os 3 e 6 anos de idade, pega uma panelinha para fazer comidinha. Estou dizendo quando ele vai brincar de escolinha, quando ele imita os adultos, o pai, a mãe. Tudo isso é fantasia, lúdico, e tudo isso tem muita importância no desenvolvimento do seu filho. Quais benefícios são esses? O primeiro benefício da fantasia é para o próprio desenvolvimento cognitivo, para o desenvolvimento cerebral do seu filho. Por quê? Quando ele brinca, quando ele fantasia, brincando de casinha, por exemplo, ele vai resolver problemas, ele vai lidar com situações e isso faz com que no futuro ele se torne um adulto criativo e que saiba resolver conflitos e problemas. E quem não quer um filho assim, não é mesmo? Então coloca aqui para mim nos comentários se esse é o filho que você quer no futuro. Coloca assim: quero, não quero. Além disso, quando a criança está brincando de casinha, por exemplo, a própria brincadeira traz uma sequência. Dormir, acordar, tomar café, ir para a escola ou para o trabalho, e com isso a criança também aprende organização e planejamento, que também são elementos fundamentais para a vida adulta dela. Mas os benefícios não param por aí. Além dos benefícios para a inteligência do seu filho, a fantasia também traz benefícios para as questões sociais do seu filho. Como assim, Dani, benefícios sociais? Quando a criança brinca de casinha, ela consegue se colocar no lugar do outro. Ora ela é mãe, ora ela é a filha, e ela consegue desenvolver as habilidades de empatia. Ela consegue saber, por exemplo, como é difícil para a mãe cuidar dos filhos, como é difícil para a professora lidar com aqueles alunos que não param de conversar. E essa habilidade de empatia também é fundamental para a vida adulta dela. Além disso, quando a criança brinca fantasiando, ela também aprende e consegue lidar com aspectos da realidade dela. Ela consegue, por exemplo, ao brincar de casinha, entender melhor essa sequência de ir e voltar para a escola, entender que ela fica um período lá sem os pais e, principalmente, também serve para nós, pais e mães, prestarmos atenção ao contexto em que ela vive. Por exemplo, um caso que eu atendi, quando a menina brincava de casinha, ela estava sempre gritando com as bonecas, chamando as bonecas de burra, de mal educadas, de deselegantes. E aí isso acendeu uma lanterninha para a mãe. Isso deu uma pista de que provavelmente, e essa foi uma hipótese que ela confirmou depois, provavelmente era assim que a professora reagia a essa criança.
Então, quando seu filho estiver brincando aí de fantasia, esteja atento, olhe, observe como ele faz, porque isso, além de ajudar o seu filho a lidar com a realidade, também te dá pistas de como está sendo essa realidade na qual ele está inserido. E por fim, o quarto benefício da fantasia é o benefício emocional que a fantasia traz. Quando a criança vivencia as situações na fantasia, muitas vezes isso permite tanto ela elaborar algumas emoções. A criança que fica ansiosa na escola, por exemplo, ao brincar de escolinha, pode fazer com que ela se sinta mais confortável em relação a esse ambiente. Então, a fantasia permite à criança lidar com as suas emoções e permite também, muitas vezes, ela expressar algumas emoções que muitas vezes, se a gente perguntar como ela está se sentindo, ela não vai dizer, ou por medo de punição, ou porque numa conversa com o adulto ela não vai conseguir se expressar. Então, é muito comum, por exemplo, uma criança que muitas vezes nunca te disse nada sobre não gostar da hora de dormir, que ela, na brincadeira, pergunte para a mamãe, por exemplo, da brincadeira, se ela pode ficar acordada até mais tarde porque ela não gosta de dormir cedo. Então aqui a criança está expressando as suas emoções, o que ela sente, o que ela pensa, e de novo, é muito importante que nós adultos prestemos atenção em tudo aquilo que a criança expressa através da sua brincadeira. Mas se não bastasse todos esses benefícios, quero que você coloque aqui para mim nos comentários qual benefício você achou mais importante, qual foi aquele que te chamou mais atenção. E como eu disse, como se não bastassem todos esses benefícios, tenho ainda uma dica de ouro para você. Mas antes de eu trazer essa dica para você, se inscreve aqui no canal, dá um like se você está gostando desse vídeo, porque toda semana nós temos conteúdos de muita qualidade para você. E, enfim, a nossa dica de ouro é: use a fantasia ao seu favor. Como eu disse, criança é fantasia. Criança lida muito bem com a fantasia. Então, quando você tiver que dar uma ordem por aí, ou quando você precisar que o seu filho passe por uma situação muito difícil, muito estressante, muito complexa, use a fantasia. Ao invés de dizer, por exemplo, filho, vá para o banheiro agora para tomar banho, porque com certeza você vai dizer isso e ele vai negar e ele vai enrolar, você vai dizer, filho, vamos imaginar que lá no banheiro tem um tesouro escondido. Vamos lá ver que tesouro é esse? Você vai usar desse lúdico, dessa fantasia, como um desafio para a criança, para que ela realize tudo aquilo que você quer que ela realize, sem nenhum tipo de estresse por aí, ou mesmo sem traumas para essa criança. Eu tenho, gente, um exemplo que eu vivi aqui em casa com o João Gabriel. O João, aos 3 anos de idade, precisou fazer uma cirurgia de estrabismo nos 2 olhinhos. E claro, era algo bastante estressante para mim e poderia ter sido para ele também. Mas ele fez essa cirurgia com uma médica tão habilidosa que durante todo o período pré-operatório ela foi brincando com ele de Smurfs. Sim, ele colocou a roupa azul do hospital, ela também colocou, e ela brincou que eles eram Smurfs, colocou ele na maca, disse que aquele era o carro dos Smurfs que ela ia dirigir até a sala, e enfim. Foi uma experiência que até hoje ele lembra como o dia que ele brincou de Smurf e não como a cirurgia.
Então, use a fantasia ao seu favor, que eu tenho certeza que você vai evitar muito estresse e também muitos traumas por aí. Mas nunca force a criança. Apesar da fantasia ter todos esses benefícios, eu sei, e você também sabe, se você tem um filho assim, que nem todas as crianças gostam de fantasia, algumas até mesmo têm medo de personagens fantasiados. Então, sempre respeite o seu filho. Vá, é claro, gradativamente, fazendo com que ele se aproxime e com que ele possa se acostumar a essa realidade, mas sempre respeite os limites do seu filho e saiba que existem também muitas outras formas para você ter todos esses benefícios que eu citei aqui. Se você quer saber dessas outras formas, deixa aqui nos comentários a sua pergunta que eu terei o maior prazer em te responder.